Olá, amigos, caríssimos seguidores de hoje e de sempre. Vamos abordar hoje temas atuais, interessantes. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no portal Orbis News, do eminente jornalista, conceituado, respeitado, Fausto Camunha. Eu queria passar aqui um trecho da entrevista concedida pelo ministro Alexandre de Moraes ao jornal Folha de São Paulo, no dia 12, anteontem, e queria fazer um pequeno comentário sobre algumas afirmações que ele fez. Eu peço ao meu querido Bill que coloque os trechos escritos daquilo que ele foi dito, e isso tem a narrativa de uma jornalista importante do Oeste Sem Filtro, a jornalista Paula Leal. Por favor, Bill. Antes tinha bordões fascistas contra presos, abre aspas, nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo. Devido ao processo legal, direito advogado a um julgamento por 11 ministros. Fecha aspas. Aspas para o repórter. E o inquérito das fake news tem alguma previsão de, enfim, concluí-lo? Moraes, então, responde. Ele vai ser concluído quando terminar, fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é essa, o senhor faz algum meia-culpa, assume algum erro nessa atuação, teria feito algo diferente? E aí, aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Eu deixo para os meus amigos e inimigos apontarem meus erros. Eu sigo trabalhando. Eu tenho uma vara criminal hoje com quase 2.000 ações. Eu diria que poucas varas criminais no país têm tanto volume. E o gabinete vem trabalhando com celeridade, referendado pelo plenário do Supremo. Isso é o maior motivo de satisfação, mostrando que a minha conduta vem sendo dentro dos parâmetros constitucionais, fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Bem, em primeiro lugar, todo mundo tem o direito de ter juízo, julgamento em causa própria. Todo mundo tem o direito de se achar o que se acha. Então, quando ele diz, em primeiro lugar, que as pessoas que tinham antes, pelos 700 mil presos do Brasil, 700 mil presos, uma indiferença, e não falavam como falam hoje desses 1.000 presos que estão aí, eu posso começar respondendo ao ministro dizendo o seguinte, e ele, antes de se interessar por esses presos atuais, esses 1.000 e poucos presos, ele antes estava atento e cuidava dos 700 mil presos do Brasil? Quando há um caso de repercussão, e um caso de repercussão política, e quando há prisões que não são explicadas, quando não se sabe exatamente qual foi o crime que um determinado preso cometeu, é evidente que isto causa perplexidade, causa uma revolta daqueles que cultivam o direito. Então, quando ele diz, hoje, ninguém está falando, antes falavam com bordões fascistas, ele não tem que colocar aqui bordões fascistas, porque quando, em relação aos 700 mil presos, incluindo muita gente do crime organizado, diziam, com a violência, com as mortes, com os latrocínios, com os estupros, com os arrastões, com tudo isso acontecendo, há pessoas que não são, evidentemente, ministros, são pessoas comuns do povo, que defendem, por exemplo, a pena de morte. Eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte. Sempre fui. Como professor de direito, como advogado, sempre fui contra a pena de morte. Isto não quer dizer que eu sou a favor da impunidade e sou a favor da prisão
perpétua, que a nossa Constituição não permite. Mas eu sou a favor. Agora, pena de morte muita gente deseja, até porque os criminosos aplicam a pena de morte diariamente aos milhares de casos no Brasil. E pena de morte existe em países civilizados. Até não muito tempo, a França, do Iluminismo, do século das luzes, a França, um dos berços intelectuais da civilização ocidental, dos tempos, diríamos, modernos, não pós-modernos, a França previa a pena de morte até para crianças. Eu lembro de um caso de uma condenação de um menino de 14 anos que foi condenado à morte e executado por ter matado a avó. Estou dando aqui apenas um exemplo histórico. Então, por que dizer bordões fascistas quando alguém queria que os direitos humanos não cuidassem apenas dos humanos bandidos, mas dos humanos vítimas dos bandidos também deveriam ser cuidados? Eram esses os bordões, que não são nada fascistas. É um direito, se fizer um plebiscito, provavelmente a maioria da população brasileira, e a maioria da população brasileira não é um juiz só, que com uma caneta só decide só o que ele quer, talvez sejam todos a favor de medidas mais rigorosas para os tais 700 mil presos que o ministro está querendo comparar com esses presos de agora. Porque, aliás, um já morreu e sábado um tentou suicidar-se. E o que morreu e o que tentou suicidar-se estavam com o pedido da acusação, Procuradoria-Geral da República, no sentido de que eles fossem soltos. E o ministro que diz que tem na mão dele uma vara com 2.000 processos, em primeiro lugar, no Supremo Tribunal Federal não há vara. Vara é em primeira instância, é na comarca, é a vara, segunda vara criminal, segunda vara civil da comarca tal, tal, tal. Depois vem, em segunda instância, as câmaras ou as turmas que vão até as instâncias superiores e os plenários. Então, como é que ele tem 2.000 processos na vara dele? Ele é ministro do Supremo. Como é que ele conseguiu ter 2.000 casos para resolver? Aí ele diz, esses de agora, pelo menos, ao contrário dos 700 mil que estão presos e diante dos quais ninguém se incomoda, ele dizendo, esses de agora, pelo menos, têm o devido processo legal. Não é verdade. Tem direito a advogado. Não é verdade. Não adianta eu ter direito de ter um advogado se o advogado não tem direito de ver os autos, não tem direito de ver a prova, não tem direito de ver imagens. O que adianta ter um advogado? Ele é um poste, o advogado, se a ele não é dado o direito que a lei e a Constituição garantem. Não há aplicação da justiça sem juiz, Ministério Público e advogado. Os três têm o mesmo nível no exercício da aplicação da justiça, segundo a Constituição. Está aqui escrito. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo algo que não corresponde à realidade que nós temos visto. E aí ele diz, as críticas construtivas eu analiso, as destrutivas eu ignoro. As críticas construtivas, se são construtivas, e ele já está dizendo são construtivas, ele não tem que analisar, ele tem que aceitá-las e pôr em prática
aquilo que vem no conteúdo das críticas construtivas. Ele não se sustenta quando fala. Eu digo isso há muito tempo aqui. Mas ele diz mais. Eu deixo aos meus amigos e inimigos apontarem meus erros. Em primeiro lugar, os inimigos e amigos são coisas diferentes. Eu deixo aos inimigos e aos meus amigos apontarem os meus erros. Se os meus erros foram apontados pelos meus amigos, eu vou tratar de não reincidir, de não voltar a cometê-los. Se os meus erros são apontados pelos meus inimigos, provavelmente não são erros. São meus acertos que incomodam os meus inimigos. Então, que ele pelo menos tenha amigos, se tiver, que possam apontar os seus erros. Porque ele diz, eu deixo para os meus amigos inimigos apontarem meus erros. Não basta apontar, é preciso corrigir os erros. Então, quando se trata de dar entrevista, e eu nunca chamei aqui o ministro Alexandre de Moraes de Xandão, nunca. Ele foi agora aplaudido numa reunião em que estava o presidente Lula, o neopetista Geraldo Alckmin, constrangidíssimo. Quem? A militância. Era uma convenção em auditório fechado e ele foi fazer uma palestra. No Palácio do Planalto, vai um ministro do Supremo falar, não palestra, foi lá falar e foi aplaudido e chamado de Xandão. Se a gente aqui falar o nome dele, porque Xandão, inclusive, é íntimo, não é? É o ministro Alexandre de Moraes. Se eu falo o nome dele, cai brutalmente a audiência da minha live. Cortam os comentários. Existe um desabamento da live. Aí você tem que escolher. Ou você não fala as palavras que são proibidas, e isto o que é? Isso é ditadura. Você não pode falar palavras. Eu não posso dizer o nome de um ministro. Eu não estou ofendendo. Eu não estou difamando, caluniando, injuriando, nunca fiz isso. Eu estou fazendo críticas. E se ele diz que as críticas construtivas ele analisa, não cabe às plataformas me cortarem e cortarem aos outros. Cabe a ele analisar, como ele mesmo disse, que analisa. E mesmo os que não são amigos, pode haver pessoas de bem que mostrem, apontem os erros. Só que o tempo tem mostrado que é uma tarefa inútil você mostrar os erros cometidos por suas excelências, os deuses do Olimpo. Era isto por hoje. Haveria muito mais a falar, mas para não deixar a live cansativa e extensa, paro por aqui. Um beijo no coração das pessoas de boa